Imagine que você pudesse escrever uma carta hoje e tivesse a certeza matemática absoluta de que daqui a 1000 anos ninguém, nem um rei, nem um presidente, nem um hacker mais genial do mundo poderia mudar uma única vírgula do que você escreveu. Parece magia, não é? Na história da humanidade, sempre que alguém quis proteger uma informação, precisou construir muralhas, cofres de aço ou contratar exércitos. E mesmo assim, impérios caíram e bibliotecas foram queimadas. A verdade sempre foi frágil. Mas em 2008, isso mudou. Satoshi Nakamoto não criou apenas uma moeda digital. Ele criou uma estrutura de tempo, uma maneira de congelar a verdade no passado, de forma que ela se tornasse indestrutível. Hoje, no episódio 5 da nossa série, nós vamos dissecar a blockchain, não uma explicação rasa que você vê por aí. Vamos entender a engenharia por trás da muralha de vidro, que protege os seus bitcoins, e por que, pela primeira vez na história, o passado é imutável. Para entender a blockchain, precisamos voltar ao problema que ela resolve. No vídeo passado, falamos sobre o livro contábil, mas um livro tem o problema físico, a ordem das páginas. Imagine que você tem R$100 na conta. Você tenta comprar uma TV de R$100 e, ao mesmo tempo, tenta transferir esses mesmos R$100 para o seu irmão. No mundo físico, você só consegue entregar a nota para uma pessoa, mas no mundo digital, você pode copiar e colar em um e-mail 1000 vezes. Isso se chama gasto duplo. Se não houver um banco central para dizer a compra da TV aconteceu às 10h01 e a transferência às 10h02, como sabemos a verdade? Sem um relógio central, a internet é um caos atemporal. A blockchain resolve isso agrupando transações em blocos. Pense em cada bloco não como uma página solta, mas como uma caixa de vidro selada. A cada 10 minutos, em média, a rede Bitcoin pega todas as transações válidas que aconteceram no mundo, a compra do seu café, a transferência de bilhões de dólares do fundo de investimento e as coloca dentro de uma caixa. Mas aqui está o segredo. Antes de fechar a caixa, a rede precisa colocar um selo nela. E esse selo não é de cera nem de tinta, é um selo matemático. E é aqui que a magia acontece. Esse selo se chama hash, guarde essa palavra. O hash é uma impressão digital de qualquer dado. O Bitcoin usa o algoritmo chamado SHA-256. Funciona assim: se eu pegar a Bíblia inteira e passar por esse algoritmo, ele vai me cuspir um código único de letras e números. Se eu mudar uma única vírgula em uma página do meio da Bíblia e passar pelo algoritmo de novo, o código muda completamente. Isso significa que qualquer alteração no conteúdo altera o selo. Agora, imagina que cada bloco de transações do Bitcoin tem o seu próprio hash. Ele resume tudo o que está ali dentro. Quem pagou quem foi e que horas eram. Mas Satoshi foi além. Ele fez algo genial. Ele decidiu que o hash do bloco 2 deve conter dentro dele o hash do bloco 1 e o bloco 3 deve conter o hash do bloco 2. Você percebeu o que acabou de acontecer? Nós criamos uma corrente, uma blockchain, cadeia de blocos. Se o hash tentar voltar no bloco 10 e mudar a transação para roubar 50 bitcoins, o hash do bloco 10 vai mudar. Como o bloco 11 contém o hash do bloco 10, o bloco 11 também muda, e o 12 e o 13, até o bloco atual. Para fraudar o Bitcoin, você não precisa apenas arrombar um cofre, você precisa reescrever toda a história, desde o momento da fraude até agora, na frente de todo mundo, enquanto novos blocos continuam sendo adicionados. É como tentar mudar a fundação de um prédio de 100 andares sem que ele desmorone, enquanto as pessoas continuam construindo novos andares no topo. Mas Arthur, computadores são rápidos. Eles não poderiam recalcular esses hashes em segundos? Excelente pergunta. Se fosse apenas calcular códigos, um supercomputador faria isso num piscar de olhos. É por isso que o Bitcoin tem um mecanismo de segurança adicional, a prova de trabalho, Proof of Work. A rede obriga os computadores a gastarem energia, muita energia. Para encontrar esse hash, não basta encontrar qualquer código. O protocolo exige que o hash comece com uma quantidade específica de zero. É como uma loteria global onde você precisa gastar eletricidade para comprar bilhetes. Isso torna a reescrita da história economicamente inviável. Para atacar o Bitcoin hoje, você precisaria de mais energia do que a maioria dos países do mundo produz. E mesmo se conseguisse, você destruiria o valor da moeda que está tentando roubar.
É a primeira vez na história que a segurança não vem da violência ou da autoridade, mas da física e da termodinâmica. A verdade no Bitcoin é protegida por uma muralha de energia pura. Gosto de pensar na blockchain como um ambar digital. Quando uma transação entra num bloco e esse bloco é enterrado por outros blocos em cima dele, essa transação fica fossilizada. Ela se torna parte da história geológica da internet. Ninguém pode ir lá e desfazer o envio. Não existe CTRL mais E no Bitcoin. Não existe ligar para um gerente para estornar. Isso assusta as pessoas. E se eu errar? E se eu for hackeado? Essa é a responsabilidade da liberdade. No sistema bancário, você tem proteção porque você é tratado como uma criança que precisa de permissão para usar o seu dinheiro. No Bitcoin, você é um adulto soberano. A imutabilidade garante que o seu dinheiro é seu e que ninguém pode confiscá-lo ou censurá-lo, mas também exige que você saiba o que está fazendo. A blockchain não é apenas uma tecnologia financeira, é uma tecnologia de confiança. Estamos vendo o nascimento de cartórios globais, sistema de votação auditáveis, registro de propriedade intelectual que não depende de governos corruptos. Tudo isso construído sobre essa estrutura de blocos encadeados. Mas para essa engrenagem funcionar, existe um exército invisível trabalhando 24 horas por dia. Eles são os guardiões da muralha. Eles são os mineradores. No próximo episódio, vamos entrar nas minas digitais. Vamos entender quem são essas pessoas, por que elas gastam milhões em equipamentos e como os novos bitcoins são realmente criados. Se você entendeu que o passado não pode ser mudado, você entendeu o Bitcoin. Eu sou o Arthur, este é o AX Cripto. Vamos para cima?